Olá pessoal, a convidada de hoje do Diálogo Aberto é a pastora, mentora, teóloga Bela Brasil, diretamente do Canadá. Sejam todos bem-vindos. Bela, vamos ver agora se dá certo, né? Ver se dá certo aqui. Cadê? Bela, envia a solicitação aqui. Se agora dá certo. Foi? E agora, como é que tá? Agora tá melhor. Tá melhor. Acho que o teu Wi-Fi tava travando, não sei. Pra mim tá É. melhor também, pra mim tá melhor. Teu rosto ficava um círculozinho assim. Mas vamos, agora vai dar certo. Vamos esperar o pessoal voltar aí, né? É. Pra gente começar. Mas deu certo agora. Teu 4G tá melhor que o Wi-Fi. E como é que tá aí a temperatura, Bela? Tá frio aí? Tá frio, tá 2 graus lá fora. Por isso que eu tô aqui com esse casaco aqui, esse moletom. Eu vim daí, né, 28, 30 graus e literalmente saí de um extremo pro outro, né? Então tô aqui no frio. Agora é a época do inverno aqui. Bela, e como é que está a pandemia aí no Canadá? A pandemia aqui no Canadá, o governo, né, assim, o Ministério da Saúde, assim, a gente percebe que eles levam mais a sério, né? Não que o Brasil, não que o governo do Brasil não leve a sério. Eu costumo dizer que eu acho que cada país tem sua forma de lidar, né? Não dá para julgar que todos deveriam seguir da mesma forma, né? Os princípios, as regras, mas aqui eu percebo que existe não só do governo, mas do povo mesmo, existe um cuidado maior, né? Se você faz algum tipo de coisa, você paga multa, né? A quarentena que é obrigatória para as pessoas que chegam de viagem, né? Então, assim, a gente percebe que existe mais o cidadão fica mais protegido aqui pelas diversas atitudes, né, providências que o governo toma. Principalmente, eu acho que é muito reflexo da gente estar vivendo aqui no Canadá um momento que a gente, por exemplo, a pandemia começou em março, né? O governo teve medidas muito sérias, muito drásticas já no começo da pandemia, assim. Acho que no mundo todo, mas eu acho que o Canadá teve algumas medidas mais drásticas mesmo, né, do que o Brasil. E isso foi bom porque deu para conter mais a pandemia no começo. Agora no inverno, desde novembro para cá, os casos aumentaram bastante. Né? Era de se esperar, porque as pessoas voltaram para a rua no verão e essa época do ano aqui no Canadá, por ser muito frio, por ser inverno, as pessoas adoecem muito fácil, a imunidade cai. Então, os casos voltaram a subir, mas as medidas que o governo toma são bem mais drásticas do que as medidas aí no Brasil. Entendo. É. Bela, então, assim, voltando à nossa pergunta inicial, né? Sim. Com relação a esse desafio de você ter ido para outro país, para o Canadá, né? As provações que você passou, a importância de Deus nesses momentos de vulnerabilidade. Rodrigo, eu e meu marido, quando a gente decidiu mudar para o Canadá, a gente esperava que fosse ser difícil, né? Sair da nossa terra, da nossa parentela, né? Como quando Deus chamou Abraão, ele falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te enviarei. Né? A gente tinha noção que os desafios iam ser grandes, mas a gente não tinha noção do quão grande os desafios iam ser, tanto para mim quanto para o Lucas, né? Falou a gente porque a gente veio junto, né? Então foram desafios grandes, né? Então foi muito importante a gente nesse processo a gente ter o reconhecimento de quem Deus era na nossa história. Assim, quem tinha chamado a gente para ir para fora, quem tinha convidado a gente para fazer essa travessia que a gente costuma falar, quem estava segurando nossa mão, o que significava paternidade de Deus, né? Porque quando Deus pediu para Abraão sair da terra dele, Deus não ficou morando na terra que Abraão estava. Deus acompanhou Abraão. Deus estava com Abraão nesse processo.
Então, para a gente, né, essa entrega da nossa vulnerabilidade nas mãos de Deus significou muita coisa. E uma das coisas que significou foi o nosso sim para o novo, né? E a gente muito jovem, a gente era recém-casado, a gente casou e depois de uma semana, 2 semanas, a gente engatou aqui para o Canadá, então a gente não teve essa adaptação de um casamento para depois ir para uma outra mudança, né? A gente viveu muita coisa junto, assim. Mas uma coisa muito forte que tinha no nosso coração era que a gente sabia quem estava nos chamando, a gente sabia quem estava nos levando, e a gente tinha convicção dessa paternidade de Deus, essa provisão de Deus. E quando eu falo provisão, eu não estou me referindo à provisão apenas material. Eu estou falando da provisão principalmente emocional, psicológica, espiritual. Esse tipo de provisão, né, que uma pessoa quando deixa um país, é tudo que ela mais precisa, né? Porque materialmente a gente estava vindo para um país que a empregabilidade é altíssima, a taxa de desemprego por consequência é baixa. Então, assim, materialmente, financeiramente, eu acho que era uma das coisas que menos assustava a gente, né? Que aí no Brasil geralmente é o que mais assusta, né? Mas emocionalmente, assim, realmente foi uma travessia muito difícil e de encarar e de aceitar essa vulnerabilidade que todos nós temos, né? Eu imagino. E, com certeza, assim, a distância da família, né? Realmente é uma provação, né? A distância da família, né? Assim, a gente recém-casado, a gente casou e veio, então assim, a gente literalmente teve que deixar pai e mãe. E não foi deixar pai e mãe para ir morar no bairro do lado, para ir morar na casa do lado, né? Foi um deixar pai e mãe praticamente morar no outro lado, né, do continente, né? Então foi um deixar pai e mãe muito brusco de repente, foi um deixar pai e mãe muito rápido para nós dois, né? Então assim a gente sentiu isso, mas em todo momento o mais importante, né, que Deus falava aos nossos corações é que Ele estava nos tornando inteiro e que essa paternidade do céu, que essa paternidade, porque Deus é um Deus Pai, né? E é tão bonito que Deus é um Deus trino. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deus em si só, ele escolheu ser o quê? Comunidade, né? Deus podia ter feito só um, né? A gente é um único Deus, né? Mas assim, ele tem três, ele é 3 em 1. Eu até brinco que é como se fosse um shampoo de caspa. Deus é 3 em 1, ele é Deus Pai, ele é Deus Filho e é Deus Espírito. E nessa travessia foi muito importante para o Lucas entender que essa paternidade de Deus, esse cuidado de Deus, esse afeto de Deus, essa providência de Deus era desenvolvida nas relações, na comunidade. Então Deus estava chamando a gente, né, para sair de perto de pai e mãe, mas ao mesmo tempo a gente veio para o Canadá com uma comunidade. Que comunidade foi essa? Eu, Lucas, Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho, né? Então a gente perseguiu em família ainda. Claro que a saudade de pai e de mãe, a saudade de amigos, a saudade, enfim, das pessoas que a gente tem uma história aí no Brasil, né? A gente tem um network, a gente tem a nossa identidade. Eu costumo muito dizer que mudar de país, né, ou de cidade, acho que de país principalmente por causa da diferença de cultura, você sente um pouco da quebra, assim, da sua identidade. Você começa a se perguntar quem eu sou, né? Porque assim, você cresceu num lar, então você reflete muito quem seus pais são, o que é que seus pais pensam, como é que seus pais agem, como seus amigos pensam, como eles agem, né? A sua formação, onde é que você foi formado, tudo isso vai moldando o nosso ser. Então a gente é muito convicto de quem nós somos, né? E quando Deus faz um convite pra gente sair de perto da nossa cúpula, pra gente sair de perto daquilo tudo que foi abastecido dentro de nós, é um processo muito difícil, é você ficar literalmente nu, você se desnuda, né, diante de um Deus, que naquele momento ali naquele avião tava o Lucas, eu, Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho, a gente ali. Então, assim, nesse momento, o que é que apareceu no meu coração do Lucas? O nosso lugar de sermos vulneráveis, o nosso lugar de sermos filhos e filha, né? O nosso lugar de, naquele momento, naquele avião, era assim,
Agora a gente, literalmente, Deus. Não que Deus não estivesse antes da nossa história, ele sempre esteve. Mas parece que quando a gente passa por circunstâncias e situações que tem que ser a gente, tem que ter muita fé para entrar no avião do jeito que a gente entrou, né? Largando as coisas que a gente tinha e vindo com a cara e com a coragem, que a gente não veio com o emprego certo, a gente não veio com nada certo. Na época a gente não falava inglês direito. Nesse momento, eu acho que é quando a gente de fato está sendo quem a gente nasceu para ser, que é filho, que é crendo que Deus vai prover, né? E que essa provisão vai continuar vindo de diversas fontes diferentes, né? Que não necessariamente mais vai ser ali, tá todo dia com seu pai, com a sua mãe, com seus amigos, né? E aí nesse momento você tem um encontro, né? De um filho, de uma filha, desnudo, desnuda, vulnerável, com um pai, amigo, presente, paterno, pessoal, relacional, encorajador, né? Então, assim, nesse momento é quando essas relações se juntam de filho, filha, né? E pai, que a sua identidade vai tomando corpo, e aí onde quer que você esteja, você sabe quem você é. Então, essa decisão de vir foi sim uma decisão difícil, né? A gente passou por muitos perrengues, mas essa convicção que antes de sermos marido e mulher, né? Antes de sermos Bela e Lucas, somos filhos de um Deus que nos chamou. Então, eu acho importante a gente sempre entender essa nossa identidade de filho diante de um pai, porque outros papéis vão aparecendo na nossa vida, né? Outros papéis, como ser esposa, depois você se torna mãe, depois você se torna. Depois você tem uma profissão, depois, né, sei lá, pastora, mentora, mas acima de todos esses papéis, até mesmo de esposa, acima de tudo isso, a minha identidade está em Deus, Deus Pai, o que me torna filha. E aí, Rodrigo, quando a gente se reconhece como filho, a gente se coloca num lugar com Deus de graça, de misericórdia, de pedido, a gente tira o peso de que a gente não pode errar, a gente tira as travas e que se não der tudo certo, a culpa vai ser minha. Quando a gente se coloca na frente de Deus com esse posicionamento de ser filho e filha, você descansa na certeza que é literalmente a sua vulnerabilidade que está lhe levando para um lugar mais profundo, que é entregar as suas vidas na mão de um Deus que cuida, que está vendo ainda o que você não está vendo, né? Então é muito importante esse lugar da identidade, onde você tem colocado a sua identidade. É num trabalho, é num país, é numa nacionalidade, é numa pandemia, é numa vacina, é numa cura. Onde é que está essa sua identidade? Porque todas essas coisas frustram a gente. Mas a palavra do Senhor diz que Deus é o único que não nos frustra, que Ele não é homem para mentir, que as suas promessas vão se cumprir, que Ele nunca falha, que a sua misericórdia dura para sempre, que a sua graça nos alcança, né? Tudo isso precisa ser revelado na identidade de quem nós somos, que é filhos e filhas, né? Então foi essa identidade que deu coragem para a gente arrumar as malas e vir. Ô, Bela, eu falei em família, né? Falei em você deixar a família. E assim, eu quero aqui deixar registrado a admiração que eu tenho pelos seus pais, tá? Ah, eles são demais. Eu tenho o privilégio de conhecê-los e, assim, é um casal maravilhoso que qualquer casal tem que se espelhar. Como eu tenho também, eu me espelho nos meus pais, sabe? Sim. Meus pais, para mim, é um casal exemplo para mim, sabe? E eu tenho certeza que você também foi abençoada com pais maravilhosos, né, Bela? Sim, com certeza. Eles devem estar assistindo, né? Pai, mãe, beijo, amo vocês. Meus pais realmente, né? Eu falo muito para as pessoas, assim, a visão que a gente tem de Deus, a primeira visão que a gente tem de Deus é muito revelada pela forma que os nossos pais na Terra são com a gente. Então, por exemplo, se você teve um pai que você admira, uma mãe que você admira, né? Um relacionamento bom com seus pais, pais que você admira, que você torce, pais que estão do seu lado, é muito mais fácil você enxergar o Deus, né? O Pai do céu, o Pai eterno, o Pai celestial, com bons olhos também. Né? Então, assim, esse relacionamento que eu tive com meus pais, ver o quanto meus pais
providenciaram as coisas que eu precisava, me deram o suporte emocional. A gente não está falando de pais perfeitos, a gente está falando de pais, né, que se esforçam, que amam, que acolhem. Então, esse relacionamento, né, que foi um presente ter tido um pai como meu pai, uma mãe como meu pai, como minha mãe. Porque no momento que eles cumprem o papel deles como pai e mãe, isso facilita a forma que eu vejo Deus, porque a gente só projeta, né? Assim, se o meu pai provê, se meu pai me ama, imagine Deus. Imagine Exatamente. Deus, que é quem me criou, né? Então, assim, eu quero encorajar talvez alguém que esteja assistindo a live, talvez não teve um pai, não teve uma mãe, ou teve a figura paterna e materna e se machucou, e se frustrou, né? E alguma coisa não foi como tinha para ser, porque a gente vive num mundo caído, um mundo que as pessoas foram machucadas, né? Então, quando pais machucam, eles estão simplesmente replicando o que os pais deles também machucaram ele, não é, né? Então tem essa coisa, a gente vive numa sociedade doente, né? Que seres humanos precisam de cura das emoções. Então, assim, eu queria encorajar, talvez tem alguém assistindo a live que não teve um pai ou não teve uma mãe, ou que acabou de perder um pai ou uma mãe por causa do Covid, né? Em Deus, a gente tem essa referência paterna, boa, perfeita e agradável, ainda que nos nossos pais terrenos a gente não tenha tido. Deus é esse presente, né? E se a gente vai olhar para a Bíblia, no Antigo Testamento, na Torá, a Torá são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, lá no jardim, quando o homem decidiu, né, o homem rompeu o relacionamento com Deus porque o homem queria tomar as próprias decisões, porque o homem queria ser o autônomo, o próprio dono da sua história. Deus nunca abandona o povo, né? Deus nunca abandona o povo. Ô, Então, Bela, oi. Bela, o seguidor aqui, o amigo Átila, ele está dizendo que perdeu o pai dele com 8 anos de idade. O Ô, Átila. Átila, um abraço bem apertado em você, viu? Que Deus te abençoe. Eu tenho plena convicção que Deus ama você, que Deus nunca se esqueceu de você, que Deus é um Deus que supre, Deus é um Deus que quando a gente pede, a gente não tem um pai terreno, né? Um pai terreno, talvez biológico, né? Deus dá outros tipos de pais na nossa história. Às vezes é um irmão mais velho, às vezes é um amigo, às vezes é um primo, um professor, um tio, um avô. Deus é um Deus amparador. Ele nunca deixa a gente sem figuras importantes da nossa história, né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu tenho os meus pais, sempre vou ter, mas Deus foi me dando no caminho outros pais, outras mães, outras pessoas que foram se aderindo na minha história, se achegando ao meu processo e foram me ajudando, sendo parte do que Deus tinha para minha vida, para eu me desenvolver, para o meu emocional cada vez estar mais parecido com o emocional de Deus. Então, assim, Átila, muito legal você dividir isso, né, Rodrigo? Acabei de falar, talvez tenha alguém aí que não tem pai. Eu queria que você hoje se sentisse abraçado por Deus, acolhido, porque você tem um pai, sim. Você tem um pai amparador e que, se Deus quiser, na eternidade vocês vão ficar super juntos. A Eudiana está perguntando aqui, obrigado, Eudiana, pela participação. Ela está perguntando o que você acha da constelação familiar. Olha, eu não tenho muita autoridade para falar desse tema. Eu já li sobre constelação familiar, já fui constelada, já participei de um grupo durante um tempo, já dei uma leve estudada nisso, né? Constelação, não mais, não menos que algumas pessoas dizem que, comparando com o cristianismo, né? Que é uma ferramenta, a constelação familiar é uma ferramenta, né? Não podemos dizer da psicologia, porque cientificamente não é nada comprovado. Então, não podemos dizer isso, né, que é algo atrelado à psicologia, mas é uma ferramenta utilizada para a gente constelar, para a gente olhar para o que aconteceu com as nossas emoções e com os nossos ancestrais. Foi o que aconteceu, porque a gente repete o comportamento que a gente tem, né? Eu não tenho muita opinião formada sobre a constelação, mas eu já participei, já vi bons frutos dessa ferramenta no desenvolvimento emocional das pessoas enxergarem, né? Aí tem algumas pessoas assim que falam, mas é energia, né? Como é que se constela? Como é que aquela pessoa que você põe no palco ali para lhe representar, ela sabe o que o seu antepassado, o seu pai, sua mãe, o seu avô sentiu?
elogio, né? Isso aí são transferências de sentimentos, né? Como eu falei, né? O seu pai foi ferido, provavelmente porque o pai dele feriu ele, provavelmente porque o avô dele feriu ele. Então a gente repete esses comportamentos, né? E na Bíblia a gente pode até chamar isso de maldição familiar, né? A gente é uma ferramenta para entender esse âmbito, esse lugar da família, das relações. Por exemplo, tem coisas que eu faço hoje na minha vida que provavelmente eu tô repetindo o que foi feito por uma avó, por uma bisavó, né? Então, assim, quando se constela, pro cliente, pro paciente, pra pessoa observar ali seu sistema familiar e enxergar algumas coisas que pode ter acontecido nesse sistema, né? Nessa árvore genealógica, e enxergar e as emoções irem pro lugar dentro de si, viu? Participei de algumas vezes, acho bastante interessante. Bela, eu gostaria de ouvir de você o poder da oração. Gente, o poder da oração. A gente começou falando sobre vulnerabilidade, né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis, Rodrigo, para o ser humano é a nossa capacidade de reconhecer que nada somos. Reconhecer que tudo que temos foi recurso dado. Que tudo que temos, nossa respiração, nosso olhar, nossa audição, nosso falar, o nosso andar, os alimentos, tudo isso foi recurso dado por Deus, né? E a oração é o lugar secreto que nesse lugar pequeno que somos, né, nessa pessoinha da Bela, nessa pessoinha do Rodrigo, de filho e filha, é um lugar que a gente se debruça diante de Deus. É o lugar que a gente conversa com Deus. Eu escuto muita gente falando assim, vamos rezar o Pai Nosso. Tudo bem, você deve rezar o Pai Nosso, mas a oração mesmo, a palavra oração é uma ação do ser humano em encontro com uma ação de Deus, numa intimidade profunda entre filho e pai. Então a oração é um lugar, é uma forma que você debruça o seu coração, o seu inteiro ser, para se conectar, para ser abraçado com o Deus que te criou. Então a oração, né, as orações mais profundas são orações que a gente faz dentro do nosso quarto, com a nossa porta fechada. A gente não está lendo o ritual, a gente não está fazendo o que mandaram a gente fazer. A gente está falando, a gente está dando voz para o nosso coração. É tanto que dentro de coração existe oração, a palavra. A gente está dando voz para o nosso coração, a gente está elevando o nosso coração em oração para aquele que nos criou. Então, a oração é uma ação da nossa alma, é uma ação do nosso coração, é uma ação do nosso espírito se debruçando diante de um pai que recebe essa oração. Sabe? É quase um telefonezinho sem fio que você põe ali a mãozinha ali e dá um cochicho no ouvido do amigo. Esse é o Deus do quarto, né? Então, assim, não tem problema você rezar um Pai Nosso, né? Você fazer uma reza pronta, né? Um ritual. Mas a oração significa intimidade. Significa eu me desnudo, eu não tenho barreiras, eu não tenho medo, eu elevo o meu coração e coloco o meu coração em ação para o que Deus quer me contar, né? E tem uma coisa muito interessante que eu queria deixar para você como dica, é que você sempre antes de orar, você silencie. Porque a palavra fala que o Espírito Santo, ele nos auxilia na hora da gente fazer uma oração. Né? Eu recebo mensagens às vezes, Bela, como é que ora? Eu não sei orar. Eu falo, gente, é tão simples. Deus não espera da gente um discurso, palavras bonitas. Deus espera que a gente dê para ele só o nosso coração. Então é coisa simples mesmo, é você abrir. E eu acho que mais profundo do que você ir, Rodrigo, para um quarto e se trancar e fazer uma oração, é que a sua vida seja uma oração. E como assim, Bela? A minha vida é uma oração. Tudo que eu faço, tudo que eu respiro, tudo que eu falo, a forma que eu me movo, todas essas coisas contemplam Deus. Todo o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, em tudo que eu faço, eu glorifico Deus, né? Então você pode estar, às vezes, vendo um filme com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu amigo, e aparece uma coisa no filme e você, caramba, cara, vamos orar aqui rapidinho, isso me impactou bastante. Então, assim,
Deus é um Deus simples, Deus é um Deus acessível. Deus é um Deus que não espera diplomas, né? Que não espera notas altas. Deus é um Deus que quer só o nosso coração. E aí é muito difícil, Rodrigo, as pessoas entenderem isso. Essa coisa, como que Deus é um Deus simples, que quer só meu coração, quando na sociedade, no mundo que a gente vive, nesse mundo construído por homens, né, as nossas gratificações, a nossa identidade, o nosso valor está num trabalho, está num mestrado, está numa instituição, está numa parede, né? Para ir para a igreja eu preciso me vestir assim, 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 assim. Não, a verdade é que para orar é silenciar, é ouvir, é deixar que Deus entre dentro de você. Né? E isso não precisa, gente, de uma roupa específica, de um diploma, saber falar bonito. Não, porque o mais bonito que você pode dar para Deus é o seu coração. Deus é um Deus simples. Deus é um Deus simples. Assim, se eu puder deixar essa mensagem hoje na live, é que Deus é Deus Pai. E Deus é um Deus simples. Então, oração é isso, né? É tão bonito que coração, oração. Então, oração para mim é a entrega, a rendição do nosso coração para um Deus vivo. Bela, a Natália, ela está perguntando aqui como conseguir manter o foco no nosso propósito quando nos deparamos com situações completamente contrárias. Eita, boa pergunta. Eu também estou tentando descobrir isso até hoje. Olha, a gente passou por situações bem inesperadas aqui, né? A gente fez um planejamento e as coisas tomaram um prumo para o outro lado. Eu acho que como a gente mantém um foco quando as coisas acontecem como a gente não queria que acontecesse, eu acho que é ter a convicção ou a fé de que nada foge do controle de Deus. Muitas coisas acontecem no nosso... A gente, né, a palavra fala que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Né? Então, assim, a gente vive num mundo vulnerável e quebrado que as coisas vão dar errado mesmo. Jesus nunca falou assim, olha, tudo vai ser fácil, vocês não vão sofrer, não vai ter problema. Não, não, não. Ele falou, no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu acho que o que Jesus estava querendo dizer é assim, as coisas transitórias, as coisas passageiras, as coisas que a gente vê, elas não refletem as coisas que são. A gente precisa ter um olhar mais elevado, né? Que aí vem através da oração, um olhar mais elevado, um olhar espiritual para coisas que estão acontecendo em nosso favor, que a gente não está vendo com nossos olhos humanos, e coisas que a gente está vendo com os nossos olhos humanos e nós estamos julgando que não é o que precisava ser. Então, assim, eu acho que para não perder o foco, é não perder o coração de Deus. Isso significa que, Bela, então a gente não sofre, a gente não chora, a gente não tem ansiedade? Não, pelo contrário. A gente chora, a gente tem ansiedade, a gente perde o foco, mas Deus é aquele que quando a gente está em oração, a nossa vida é uma oração, a gente traga o nosso coração nas mãos de Deus, existe essa rendição, as coisas que estão acontecendo hoje, elas fazem parte do que Deus tem pra gente. Assim, Deus, ele é um cara tão legal, e tão inteligente e tão sábio, que mesmo quando as coisas fogem do nosso controle, ou mesmo quando a gente desobedece aquilo que Deus tinha colocado no coração, as coisas continuam cooperando pro bem. É como se a gente fosse andando, a gente fosse lidando com as situações difíceis, que às vezes a gente mesmo criou aquela situação e Deus ele ainda vai toda hora, né? Como eu te falei, os 5 livros, a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o povo tá ali toda hora quebrando uma aliança com Deus, né? Deus liberta o povo do Egito, do faraó, e aí vai para a travessia no deserto. Deus libertou um povo, e no deserto o povo começou a murmurar, porque o povo se deparou com uma situação no deserto que eles não estavam esperando.
né? O povo estava ali, aí fui liberto, agora é só flores. E aí vem um deserto, Moisés está guiando o povo, um deserto longo, mas todos os dias Deus dava o maná, que era o mantimento para aquele dia, dava o alimento, mas o povo, a expectativa do povo era que Deus desse outras coisas. E aí como é que manter o foco naquele deserto? Se o deserto ainda não é a terra prometida, como é que manter o foco? Confiança, fé, que o Deus que você está seguindo, o Deus que está dando no maná, ele sabe hoje o que é que você precisa, né? Eu costumo dizer que esses momentos difíceis que a gente passa são eles que tornam o nosso caráter, o nosso coração mais parecido com o nosso coração do nosso Pai. A gente tem um Pai amoroso, a gente também tem um Pai justo. Então as tribulações que a gente passa, na maior quase sempre, a gente tem que ser honesto com a gente, ou foi a gente que causou, ou foi o outro que causou, né? E a gente precisa lembrar, assim, a gente vive num mundo quebrado. Mas dentro desse mundo quebrado, dentro dessas minhas expectativas, Deus continua cuidando de mim. Porque senão, Rodrigo, a gente sai de um lugar de filho, de servos, de amigos, e a gente vai tentar pegar Deus para servir a gente. Agora eu quero que Deus me sirva. E aí, quando a gente quer que Deus sirva a gente, Deus já deixou de ser Deus na nossa história. A gente se tornou Deus na nossa história e agora a gente quer um Deus aí que serve a gente. Quando, na verdade, Jesus veio para servir, mas ele precisa ser o dono da nossa história. Deus precisa ser. Então, assim, para mim, né, Natália, que você perguntou como é que a gente mantém o foco, primeiro descansando que a gente vai perder o foco. Eu acho que a aceitação dessa nossa fragilidade, dessa nossa natureza pecaminosa, dessa nossa pequenez, é assim, eu vou perder o foco. Mas a verdade é também que todos os dias, se eu perder o foco, eu vou ter um Deus que vai me trazer o descanso, que vai me retrazer o foco, que vai reajustar a bula, que vai recaminhar, que vai, sabe, rádio, quando você vai fazendo assim, até ficar em sintonia. A gente tem um Deus que traz a gente pro foco, né? E às vezes o nosso foco tá errado, né? Às vezes a gente perdeu o foco porque o foco tava errado. Aí eu acho que Deus olha assim, não, tem mais aqui perder o foco mesmo, né? Quando a gente desfoca, Deus encontra a gente nesse caminho. Bela, o Brito diretamente lá de Lisboa, tá? Opa! O Brito é brasileiro, mora em Lisboa e ele está pedindo aqui uma oração para a filha dele. Eita! Uma oração para sua filha, meu amigo? Eu tenho que orar agora, No final a gente... Ah, tá bom. Tá certo. Brito, vamos olhar. Brito, tá em Lisboa. Minha sogra mora em Lisboa, viu? Já estive aí. Tem um casal de amigos, a Isabelle e o Osmar Ludovico, que moram aí em Sintra. Muita gente legal aí nesse paizão, nesse Portugal. Mas a gente vai estar orando pela sua filha sim, viu, Brito? Bela, chegou aqui uma pergunta da minha mãe que está assistindo a live, tá? Oi, mãe do Rodrigo! Minha mãe Marta. Oi, Marta. Ela diz assim, parabéns, Bela. Nessa pandemia... cadê? Aí ela diz, pastora, nessa pandemia as pessoas vivem inseguras, com preocupações excessivas, só vivendo o futuro. O que fazer para fortalecer a fé com a nossa bússola? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, lindona. Um beijo para você, viu? Tô aqui com seu filho. Dona Marta, né? Marta. Dona Marta. Um beijo. As pessoas. Ei, Bela, ela não gosta do negócio de Dona Marta, não. Ela gosta não. de Martinha. Ela gosta de Martinha. Opa, Martinha, mas porque eu tenho que, né? Primeiro a gente fala com coisa mais formal, aí quando fica íntimo é Martinha. Mas tá bom, estamos aqui em intimidade, é Martinha. Martinha. Sim, essa pandemia as pessoas vivem inseguras, né? Com preocupações excessivas, né? Eu acho que essa pandemia ela revelou, né, para o ser humano, né, o que já estava revelado no sentido de da onde é que vem a preocupação, a ansiedade, né? Primeiro é da vulnerabilidade da vida. A nossa vida é um fio, né? A nossa vida não está no nosso controle.
né? Então a pandemia representou assim, a vida não está nas nossas mãos. Mas aí, Martinha, eu pergunto, algum momento esteve? Algum momento o sopro da vida esteve nas nossas mãos? Nunca esteve, né? Então, claro que essa pandemia, né, quando as pessoas ficam desesperadas, é porque talvez para muita gente a morte, né, o lidar com a morte nunca bateu tão perto da porta, né? Uma coisa incontrolável, uma coisa rápida, uma coisa que e como é que faz e como é que é. Mas a verdade é que a vida, o sopro da vida, ela nunca esteve nas nossas mãos, né? Então a pandemia ela desespera a gente porque a gente lidar com o fato que nós somos pó, com o fato que nós somos pequenos mesmo, com o fato que a gente vive num mundo que as coisas estão bagunçadas, né? Com o fato que nós precisamos de um Deus que nos dá descansos na eternidade. Né? E o que fazer para a gente fortalecer nossa fé? O que fazer quando a ansiedade vem? O que fazer quando a ansiedade, como você falou, é o excesso do futuro? Né? O que fazer com tudo isso? Primeira coisa que eu acho que a gente pode fazer, né, para nossa bússola tentar ficar um pouco mais no canto que é para ela ficar, é entender que a gente tem um Deus que nos ampara. É entender que a gente tem para onde correr quando a dor chega. É entender que a gente tem um Deus que chora o nosso choro. É entender que a gente tem um Deus que colhe nossas lágrimas. É entender que o que a gente vive no aqui e no agora é passageiro. Que existe uma eternidade para ser vivida. É entender que a gente precisa sim viver o aqui e o agora. É entender sim que a gente precisa amar mais. É entender sim que a gente precisa passar mais tempo com a nossa família, com os nossos. É entender sim, eu acho que essa pandemia trouxe também a sensação das coisas, que as melhores coisas da vida, elas são as coisas mais simples, né? Essa pandemia trouxe pra gente assim, eu tava tão focada em mim, tanto focado no meu eu, e agora eu perdi o controle de tudo isso, mas você nunca teve. Então, assim, eu acho que a pandemia, eu sei que ela trouxe muita dor e continua trazendo muita dor, né, para todo mundo. Graças a Deus que a gente está tendo vacinas aí começando, a gente está caminhando para vencer esse vírus, mas eu acho que se a gente parar, pegar um papel e uma caneta, eu acho que a pandemia ensinou muita coisa pra gente. E eu acho que o que ela mais ensinou foi sobre a nossa vulnerabilidade. A gente precisa acreditar que a gente tem um lugar seguro para ir quando choramos e até quando morremos. A gente vai para um lugar de amor, de afeto, de acolhimento. Então, acho que orar sem cessar, Martim, é algo que a gente pode fazer, que já foi nos dado, isso é um recurso do céu. Orar sem cessar, trazer à memória o que traz esperança, né? Ter uma caixinha na sua casa, que toda vida que acontece algo bom, você escreve no papelzinho, dobra o papelzinho, põe na caixa, e no dia mal você abre essa caixinha e vai lembrar de todas as provisões de Deus naquele ano, na sua vida, é trazer à memória o que traz esperanças. Então, acho que é isso. Eu acho que é isso. Bela, a Ana Lazar, lá da Itália, ela mandou aqui uma mensagem lá da Itália. Ela diz assim: Bela, boa noite. Peço orientação sobre como fazer um jejum em prol de algo. Pode orientar? Ela está pedindo orientação. Sim, geralmente quando as pessoas falam jejum, as outras pensam algo que necessariamente vai ser um jejum de comida, né? Antigamente, a igreja primitiva tinha muito a ver com o jejum de comida mesmo, alimento, né? Sacrifícios, né? O jejum precisa ser algo do seu coração, assim, você está dedicando algo para Deus naquele momento, algo que geralmente você percebe que lhe distrai de estar mais em comunhão e intimidade com Deus. Né? O que é que me distrai na minha vida hoje? Por exemplo, eu fico vendo gente às vezes fazendo jejum de alimento, mas às vezes o que a gente precisa é fazer um jejum de rede social, né? O jejum é um sacrifício que você dá para Deus, e aí a palavra sacrifício é um pouco complicado também que as pessoas não entendam, mas sacrifício é assim, é amar Deus como Deus ama a gente, assim, Deus, eu quero te ouvir mais, eu quero entender mais o que é que o Senhor está me dizendo, eu quero me fortalecer. Pode ser um jejum para fortalecer sua fé,
pode ser um jejum por uma enfermidade, pode ser mas o jejum, gente, não é um jejum para comprar um sim Deus, fazer um jejum para tu me dar um carro, não tem a ver com isso. O jejum, ele é conectado com a nossa intimidade com Deus. A gente está separando algo da nossa vida que toma o nosso tempo, né, que nos deixa menos atenciosos, menos vulneráveis à voz de Deus, né? E a gente faz esse compromisso com Deus para a gente estar mais sensível ao que Deus quer nos falar, ao que Deus quer fazer na nossa história, né? Então pode ser algo, pode ser um alimento, pode ser, como eu falei, rede social, né? Às vezes pode ser um relacionamento tóxico que você tem na sua vida, que lhe tira do que Deus está querendo que você veja, que você sinta, que você enxergue, né? Então você dedica esse momento para Deus, né? Então era isso que as pessoas faziam na igreja primitiva, continuam fazendo, né? E o jejum, ele é regado de oração. É um tempo que você separa, né? Para estar intencionalmente ali com Deus naquele momento. Por isso que as pessoas, quando elas abdicam de algo, né? Principalmente material, como a comida, o nosso corpo fica mais fraco, mas o nosso espírito se fortalece. Então é muito importante, quando você fizer um jejum, você ore, você fique orando sem cessar. Você separa esse momento para orar por isso que você tá jejuando. E todo mundo Bela, pode fazer. ela tá perguntando quanto tempo leva o jejum. Isso é com você e Deus. Isso é você que vai pôr o tempo. Não cabe, assim, eu falar. É muito o que você sentir no seu coração. Para você fazer, né? Pode ser 15 dias, pode ser 30 dias, pode ser 45 dias, pode ser 40 dias, pode ser uma quarentena. É o que você sentir com Deus aí. É muito pessoal o jejum. É muito pessoal mesmo. Não tem um tempo específico. Bela, o Brito, lá de Portugal, ele está dizendo que ouviu um pastor dizer que essa pandemia é o juízo de Deus sobre a terra. O que você pode falar sobre isso? Eu não acredito num Deus carrasco. Eu não acredito num Deus que está com um chicote na mão lá no céu, esperando a gente fazer qualquer coisa de errado, de ruim, para bater na gente. Então, eu não consigo conceber a ideia de que uma pandemia, que uma morte, que uma tragédia, que é um castigo de Deus. Eu acho que Deus nem usa essa palavra, né? E se você está me ouvindo, né? A gente cresce numa cultura que muitos pais, muitas mães falam para os filhos: não faz isso não, que Deus castiga, né? Isso é tão prejudicial para uma criança ouvir que o Deus bom, Criador, vai castigar, né? Então, assim, eu não acredito, né? Assim, que Deus, que a pandemia é um juízo de Deus para a humanidade. Eu acho que a pandemia é consequência das nossas ações. Eu acho que a gente tem que ser mais autorresponsável com as nossas ações. Eu acho que a pandemia não é um juízo de Deus. Eu acho que Deus não é um Deus carrasco. E em Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, tudo já foi pago naquela cruz. Os nossos erros, as nossas enfermidades, as nossas promiscuidades. Jesus levou tudo. A gente está numa era que Deus é amor, que Deus é acolhimento, que Deus é bom e que Deus é justiça. Mas justiça não tem a ver com castigo. Justiça é a autorresponsabilidade que Deus nos dá de cumprir o que cabe a nós cumprir. Né? Às vezes a gente quer ficar fazendo o que só Deus pode fazer. E às vezes a gente exige de Deus o que só a gente pode fazer. Mas Deus é justo e é essa justiça que transforma o nosso caráter. Mas castigo, não. Não consigo perceber, não consigo biblicamente, teologicamente, conceber um Deus que está castigando o seu povo com uma pandemia. Pelo contrário, eu consigo ver um Deus agora que chora a dor dos que choram, que sofre com os que perderam, que sofre com os que estão no hospital agora sem conseguir respirar direito. Esse é o Deus que eu creio, é o Deus presente, é o Deus real. Bela, o que é que a Bíblia diz? Diz que nós devemos viver para o outro, é isso? A palavra fala que você deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, né? Geralmente, né, no mundo que a gente vive, a gente está ou no extremo ou no outro. Que extremo é esse? Ou eu amo o outro mais do que eu me amo, e aí eu desenvolvo um relacionamento doentio, né? Que eu não sei o meu valor, eu não sei quem eu sou,
E aí eu amo mais o outro na intenção de ser amada. Ou então eu tô no outro extremo. Eu tô no extremo egoísta, né? Selfness, que a gente fala aqui, que eu não tenho um olhar pro outro. Eu só tenho um olhar para mim. Então a palavra fala do equilíbrio das relações. Nós somos criados para amar um Deus sobre todas as coisas e para amar o nosso irmão como a nós mesmos. Porque aí a nossa relação ela sai do mérito, a nossa relação sai de que um é melhor que o outro porque é maior ou mais baixo, um é melhor que o outro porque tem um diploma, o outro não tem um diploma, um é melhor que o outro porque um sabe escrever, o outro é analfabeto. Então, quando a Bíblia nos fala para amar o próximo como a nós mesmos, é que a nossa entrega para o outro é na mesma dimensão que a nossa entrega para nós mesmos. Então, isso passa uma régua nas relações. Isso passa uma régua nas relações no sentido de que há um maior e há um menor. Não, porque em Deus nós estamos todos no mesmo batente, todos da mesma forma, né? Então é isso. E como é que a gente aprende a amar o outro como a si mesmo? Primeiro de tudo é indo na fonte, é indo em Deus. Deus, me ensina a amar, porque não é fácil. Amar o outro não é fácil. E é tão forte isso que a Bíblia nos orienta a orar pelos nossos inimigos, a perdoar aqueles que nos ofendem, né? Porque é o que Deus faz com a gente. Deus não perdoa a gente quando a gente faz besteira. Deus não tá com a gente quando a gente ofende o outro, né? Então, assim, é o nosso papel nessa fonte amar o outro como a nós mesmos, porque já nos foi dado tanto que a gente não é, já não foi nos dado tanto amor, tanta graça, tanta misericórdia, que eu fico cheia disso e daí eu consigo transbordar esse amor pro outro. É isso que a Bíblia fala, né? Bela, que assim, nos momentos mais difíceis que nós temos, mesmo nesses momentos nós temos que dizer obrigado. Nesses momentos nós temos que ter gratidão a Deus, não é, Bela? Sim. Acho que duas coisas são muito importantes. Deus gosta de filhos que conversam. Deus quer um relacionamento pessoal e presente com a gente. Isso significa que a gente pode ir para Deus e entregar para Ele nossas orações e nossas súplicas. O que é isso? Você está chateado, uma coisa te machucou, você não está entendendo, fala para Deus. Né? Eu acho muito interessante a gente tentar ter essa visão de Deus, Rodrigo, como uma visão de um pai ou de uma mãe aqui na Terra. Quando a gente está chateado com os nossos pais, a gente não senta e conversa, pai, não gostei disso, não gostei daquilo, não concordo. E o que acontece com isso? Quanto mais a gente abre o nosso coração, uma relação de confiança, de intimidade vai sendo estabelecida entre a gente. Então Deus quer que a gente faça a mesma coisa com Ele. Deus quer que a gente estabeleça esse relacionamento, falando para Ele, orando, entregando o nosso coração. Então não tem problema você chegar para Deus, né? Você perdeu alguém, ou você perdeu o emprego, não tem problema você chorar. Deus vai colher as tuas lágrimas. Deus está chorando contigo. Você pode questionar Deus. Você pode conversar com Deus. Mas em todo momento, você lembrar que a sua identidade é de filho. E que se você é filho, você tem um Deus que te ama mais do que tudo. Então, todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que o amam. Então, ao mesmo tempo que é ser grato em tudo, que a gente tem que ser grato em tudo dai graças, porque o Senhor é bom. Isso não anula, isso Deus não está dizendo que a gente não deve dizer quando doer para Deus. Deus não está dizendo que a gente não deve abrir nosso coração e ser sincero, porque Deus busca corações sinceros e ignora os soberbos. Então é esse balanço, eu sou grato. Ser grato não significa que não está doendo, que eu não entendi ainda, mas em tudo dá graça. E a gratidão, gente, é um combustível. Sério, a gratidão, quando você ora, você começa a declarar, eu sou grato por isso. E eu quero lançar um desafio a você. Pega um papel e uma caneta quando terminar a live e vá listar todos os motivos que você tem para ser grato agora já em 2021. O ano mal começou, mas você vai ver que tem motivo sim. O nosso problema é que a gente sempre está focando nas coisas que não deram certo, que a gente achava que era bom, e não deram, né? Então, assim, aquela velha teoria. 10 coisas estão indo bem, uma coisa está indo errado. Pronto. Pelo resto do dia, a gente foca naquela uma coisa
que não tá dando certo. É que nem unha encravada no pé. Seu corpo todo tá saudável, mas quando tem aquela unhazinha, meu amigo, você passa o dia reclamando daquela unha. Marca a podóloga, corre pra cá, corre pra lá. E Deus quer saber onde é que dói. Ele só não quer que você, assim, que você pegue tudo que ele dá pra você e você anule por causa de uma coisa, de um mimo seu que ainda não foi pro lugar. Né? Deus nos chama para autorresponsabilidade e para essa relação adulta, de conversa adulta. É isso aí. Há uma pergunta aqui do Eugênio. Pastora, ser sincero demais pode levar a pessoa a perder bens materiais na família? Como assim? Não entendi. Você é sincero demais com quem? Com Deus? Ou com a Pois família? é, Ficou confuso para mim. ficou confuso, Eugênio. Eugênio, formula melhor a pergunta aí. Bela, assim, Deus, ele prega a verdade, a justiça, né? A palavra de Deus. E agora nós estamos em um mundo que, assim, tem muita mentira, muita injustiça, né? Como é que você pode falar com relação a isso? Ó, o Herança, ele está Eugênio. dizendo herança. Não entendi. Continuo sem entender. Formula a É, tua pergunta aí, porque eu tava falando de ser sincero com Deus, né? E ficou um pouco confuso para mim. Mas eu quero, né? Quero de alguma forma conversar contigo sobre isso. Desculpa, Rodrigo, tu tava falando, aí ele falou e eu me desconcentrei. Tu pode repetir tua pergunta? que a palavra de Deus fala em justiça, verdade, e nós estamos em um mundo que tem muita mentira, muita injustiça. A mentira quem causa na Terra é a gente, né? A injustiça também. Né? E a gente tem a tendência a transferir isso para Deus, né? Por exemplo, se está tendo fome na África é porque Deus é um Deus injusto, Deus não é um Deus presente. Tá, mas peraí. A comida que tem no mundo, o recurso natural que tem no mundo, dá para alimentar a África 3 vezes. Não está sendo alimentado porque nós somos egoístas, porque nós construímos nossos impérios, porque nós queremos encher só o nosso celeiro. Então a gente fica transferindo a nossa responsabilidade para Deus, como se a culpa fosse Deus. Né? Então Deus é justo, Deus é bom, porque Ele é a essência dele. E nós somos criados à sua imagem e semelhança. Então, se nós nos deleitamos no Senhor, se nós encontramos nossa identidade em Cristo, Ele vai nos ajudar, dia após dia, a ser como Ele foi. E eu tô falando de Jesus, porque Ele foi um homem, né? Deus mandou um filho dele, de carne e osso, aqui pra terra, né? Que conseguiu viver no mundo sujo, no mundo injusto, no mundo poluído, né? No mundo desgraçado. E ele mostra pra gente que quando o nosso coração está centrado em Deus, teremos sofrimento, teremos lutas, justamente porque não somos desse mundo, somos de outro mundo, estamos caminhando para lá, para a eternidade, vamos voltar. Mas o reino, né? As coisas boas de Deus já podem ser vividas agora. Então Jesus nos mostra em carne e osso que é possível a gente encontrar contra a maré. O que não dá é para a gente viver uma vida achando que as coisas ruins que acontecem com a gente é castigo de Deus, é porque Deus não é bom. Não, gente, calma, vamos examinar. Tem a nossa autorresponsabilidade, porque o recurso foi nos dado lá no Éden, no jardim, quando estava lá Adão e Eva. O mundo era bom, Deus criou o jardim, Deus criou o homem e a mulher e viu que estava bom, e viu que a criação era ótima. Eles andavam nus, Rodrigo. Eles não se envergonhavam. E aí eles decidiram comer o fruto proibido. O que é o fruto proibido? O que representa aquilo ali? Deus falou assim, tu pode comer de tudo isso, menos aquele fruto ali. O que era aquele fruto? Era tipo assim, menos tu comer para tu ter o autocontrole da tua vida. E aí o homem foi lá e desde lá começou, entendeu? Então assim, a gente não pode parar, assim, transferir nossa responsabilidade quando ela é nossa e não de Deus. Bela, uma pergunta da Camila. Pastora, eu consigo perdoar de coração, mas existem pessoas que têm dificuldade para dar o perdão.
Isso é ruim para a própria pessoa? Claro, isso é péssimo, né? Mágoa, rancor, né? A palavra fala que a gente tem que perdoar nossos irmãos, assim como Deus tem nos perdoado, né? O perdão, ele liberta. O perdão, ele liberta a gente. O não perdoar, o rancor, a mágoa, é como uma prisão que vai lhe sufocando, lhe sufocando, lhe sufocando, lhe sufocando. E aí o que nos faz a gente ter dificuldade de perdoar é o nosso orgulho, né? É o nosso, nossa, mas eu não errei, ou eu não fiz isso, aquilo, eu acho que aquela pessoa que deve me pedir desculpa, né? Mas em Deus a gente tem esse lugar seguro, que nós somos perdoados e amados, abastecidos, para a gente estender a nossa mão e sermos o primeiro que dá o passo do perdão. E quando a gente perde, a gente se liberta. A gente não só liberta o outro, mas a gente também se liberta. Claro que é um processo, né? Claro, tem gente que acha que perdão é voltar para o canto que estava. Não, está liberando a pessoa e liberando o seu coração de uma prisão. Isso não significa que você precisa voltar para a relação como ela era antes. Isso não significa que você precisa fazer coisas que o seu coração não diz para você fazer. Mas o que a gente precisa fazer são os princípios que a Bíblia nos mostra. Perdoar, amar, cuidar, acolher. E crer que quando a gente tem essa atitude, a gente está liberando o nosso coração. Né? A gente está liberando o nosso coração. Eu vi um vídeo uma vez que me chocou, assim, me deixou bastante impactada. Eu não sei se tem no YouTube, mas era uma senhora que ela teve o filho assassinado. E ela encontrou o assassino, né? Foram prender o assassino e ela foi lá e deu um abraço no assassino. Gente, não, para mim não tem outra palavra do que Espírito Santo no coração daquela senhora, porque assim, é muito louco, né? Você imaginar assim, como é que perder um filho e você ir lá e abraçar o cara que matou teu filho, né? Então assim, mas é o que o evangelho pede da gente. É isso que ele pede da gente. Bela, nós estamos aqui entrando na reta final. Faltam aqui 5 minutos para encerrar nossa live. Quando completa 1 hora, o Instagram corta, né? Então, eu quero aqui agradecer a todos que participaram aí, com perguntas, sempre importante a participação de todos, né? E eu quero convidar a todos para, quem nos segue a página do Diálogo Aberto, passar a seguir e acompanhar todas as lives, todos os conteúdos. E também nós criamos agora o nosso canal no YouTube. Legal. Eu quero pedir aí para seguirem o Diálogo Aberto. No perfil aqui do Instagram tem lá o link do YouTube. Nós estamos com muito conteúdo aqui no Instagram e estamos levando para o YouTube também. Inclusive, esta live aqui com a Bela estará salva aqui no Instagram agora, logo após, e amanhã estará salva no YouTube. Tá? Show de bola. Então, muito obrigado a todos que participaram. Vamos seguir o Diálogo Aberto. E, Bela, faltam aqui 4 minutos. Vamos aí, antes da gente encerrar por total, pedir uma oração aí, né, para a filha do Brito. Para a filha do Brito. Eu tava com ela no coração. Vamos sim, Rodrigo, bora. Deus, muito obrigada por esse tempo separado por Ti. Obrigada pela tecnologia, que a gente está em países diferentes agora, a gente ainda consegue estar junto, a gente ainda consegue ser comunidade, mesmo quando a gente não está fisicamente presente, Deus. Obrigado porque Tu é um Deus presente, um Deus amoroso, um Deus Pai, um Deus amigo, um Deus que nos chama pelo nome, um Deus que não desiste da gente, um Deus que nos dá os recursos necessários para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa encontrar nossa real identidade, para que a gente possa nos amar, para que a gente possa acolher nossas crianças feridas internas e para que a gente possa amar os outros também, Deus. Eu quero Te agradecer pela vida do Rodrigo, pela vida da Martinha, mãe dele, pelo pai dele, que não está mais aqui com a gente, mas a gente sabe onde ele está. Eu quero colocar essa família nas Tuas mãos, eu quero colocar as dores deles nas Tuas mãos, eu quero que hoje seja um dia de fazer as pazes, eu quero que hoje, na vida do Rodrigo, frutifique tudo que precisa frutificar, que o Senhor seja com ele, que o Senhor seja esse pai paterno, presente, amigo, Deus. Que o Senhor seja essa referência de amor e provisão na vida do Teu filho. Quero também orar
pela filha do Brito. Eu não sei como é que tá esse coração, mas tu sabe, Senhor. Tu sondas, tu chama pelo nome. Tu é um Deus presente, Pai. Eu te entrego a vida da filha dele, a dele também. Eu te peço para que a filha dele venha alçar voos mais altos, para que a filha dele, Pai, não tenha medo. Não tenha medo de se lançar a ti, não tenha medo do futuro, que nenhuma ansiedade, nenhuma depressão, nenhum sentimento ruim venha tomar o coração dela, Pai. Cuida dessa família, que essas relações de pais e filhas possam encaixar, que essas relações possam crescer em intimidade e em verdade. Queria também entregar a vida de todo mundo que participou dessa live, cada coração sedento, cada coração angustiado, cada coração que abriu essa live com uma perspectiva de beber um pouquinho algo bom, que o teu Espírito, Deus, leve copo d'água da vida eterna para cada pessoa que esteve aqui, Pai. Cuida dos sonhos, protege, cerca essas pessoas com as tuas mãos, Pai. E ser com elas a cada dia em novo dia. Que as misericórdias se renovem e que a tua graça seja com essas pessoas. Que essas pessoas se sintam amadas, abraçadas, acolhidas, porque tu não é um Deus de castigo, tu é um Deus de amor, porque só o amor cura, só o amor transforma. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém. Amém. Eita. Obrigado pelo convite, viu, Rodrigo? Qualquer coisa, estamos aqui. Gente... Muito obrigado, Bela. Bela, eu vou tirar aqui os comentários para fazer um print aqui, tá? Tá certo, vai lá. Vamos lá fazer um print aí. Pronto. Tirou? Deu certo? Deu certo. Muito vai obrigado. Vai salvar a live, né? Vai ficar salva a live aqui no Legal. Diálogo Aberto, pessoal. Tá? Bela, que Deus abençoe aí essa Amém. sua Amém. missão de realmente acalentar o coração das pessoas, sabe? Principalmente em momentos tão complicados que estamos passando, você ouvir a sua palavra, Bela, a sua palavra realmente assim, que você traz a palavra de Deus para todos nós, nos faz muito bem. Assim, eu só tenho realmente gratidão a você por ter abençoado aqui o nosso canal nesta noite aqui no Diálogo Aberto. Foi muito legal, Rodrigo. Na verdade, é um prazer para mim. Tá? A gente está sempre crescendo junto, aprendendo. Foi muito rico para mim também ouvir as pessoas, conversar, né, responder. E eu só queria incentivar todo mundo a buscar o Deus vivo, o Deus relacional, e que todo mundo saísse daqui sabendo que é amado e que a sua identidade é de filho e de filha sobre qualquer outro papel. Não deixe os pesos da vida roubar você e a sua leveza, viu? Porque Deus é bom. Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Qualquer coisa, estamos por aqui. Deus abençoe você, viu? E que esse canal aí frutifique, viu? Amém. Um abraço. Muito obrigado, Aldir, as professoras Sandra. Mãe e pai, um beijo. Eles fizeram a ponte, né? Eles fizeram a ponte. Eles conectaram a gente. Valeu, pai e mãe. Pais maravilhosos seus. Grande beijo aí. Ai, minha mãe tá falando pra eu falar da mentoria, que eu dou uma mentoria emocional e espiritual, tá? Quem quiser fazer a mentoria comigo, é só ir no meu Instagram e manda um inbox que a gente conversa e marca a mentoria. Eu explico pra você o que é. Valeu, mãe, fazendo meu merchan. Beijo. No Instagram da Bela, pessoal, também. Tchau, gente. Obrigado.